E o Senado recebeu sugestões para alterar o Código de Defesa do Consumidor. Entre as propostas elaboradas por uma comissão de juristas está a criação de uma seção específica para tratar do comércio eletrônico. Só para se ter uma ideia, em São Paulo, em apenas um ano, os atendimentos relacionados a problemas com sites de compras aumentaram 180%. 22 anos depois de criado, o Código de Defesa do Consumidor precisa de ajustes para se adequar à nova realidade. As relações de consumo mudaram. Hoje, o cliente não pode se preocupar só com quem está do outro lado do balcão. O comércio pela internet é cada vez mais comum. Basta um clique para ter acesso a milhares de ofertas. Mas essa facilidade não é sinônimo de segurança. Produtos danificados e atrasos na entrega. Esses são os problemas mais comuns no comércio pela internet. Em 2010, foram registrados em São Paulo 2.224 atendimentos sobre problemas com esses sites. Em 2011, esse número aumentou em 180% e pulou para 6.233. Pedro já entrou na justiça. A maior dificuldade dele foi encontrar o endereço da empresa, fundamental para abrir o processo. Sem endereço você não consegue, por exemplo, sair desse problema virtual, que é só e-mail ou aquele fale conosco dos sites. Quando você tem o endereço e o CEP e o CNPJ, você consegue agir por esses caminhos que a justiça dá abertura de você procurar seus casos. Obrigar os sites a colocar o endereço e proibir os spams são sugestões para modernizar o código. Outra ideia é acabar com o superendividamento do consumidor, proibindo publicidades com o uso de termos como crédito gratuito, sem juros e sem acréscimo. Além disso, o novo texto quer estimular a renegociação de dívidas dos consumidores em audiências conciliatórias. Uma comissão de juristas entregou um relatório com essas propostas para o presidente do Senado, José Sarney. Isto é algo que o Código de Defesa do Consumidor tem que tratar, não só para beneficiar o consumidor, mas para dar tranquilidade ao mercado e, sobretudo, para criar um clima de confiança absoluta entre fornecedores, consumidores e todos os outros atores que participam do comércio eletrônico. Bom dia. Também é comum o consumidor enfrentar problemas nas compras de mercado. Para alertar a população sobre os cuidados essenciais de consumo, os fiscais federais agropecuários, que são responsáveis por zelar pela qualidade dos alimentos de origem animal e vegetal, lançam hoje a campanha O Fiscal Pode Ser Você. Ao meu lado, o presidente do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, Wilson Roberto Sá. Bom dia, doutor Wilson. Quais os problemas mais comuns relacionados à compra de alimentos? Bom dia. Os problemas mais comuns relacionados à compra de alimentos são que o consumidor deve observar, são aqueles ligados à embalagem, a condicionamento, se o produto é condicionamento em frio, se ele é congelado. O consumidor, e principalmente a consumidora brasileira, que é a grande responsável pelo abastecimento dos lares Brasil afora, e ela exercer esse poder de escolha que ela tem. É ela que tem o poder de rejeição ou de aceitação. Então ela deve exercer isso da maneira melhor possível, com consciência. Para isso, a gente está editando essas cartilhas, né? Essas cartilhas hoje estão sendo distribuídas Brasil, na maioria das capitais brasileiras. É uma forma de você esclarecer a consumidora brasileira, o consumidor brasileiro, com dicas simples e linguagem simples a respeito dos cuidados que deve ter. Vamos mostrar aqui na prática. A gente tem um produto de origem animal aqui nesse frigobar, nesse freezer. Como que o consumidor deve identificar se ele está próprio ou não para consumo? Então, esse é um produto congelado. Então, a maneira da gente ver é segurando mesmo, apertando, para ver a consistência. O produto congelado, ele está em temperaturas que são inferiores a menos 18. Então ele tem que apresentar essa consistência, olhar a embalagem, observar se não há violação da embalagem, se ela não está danificada, olhar a coloração do produto, tem sempre uma forma da gente observar. E aqueles produtos que são... Em relação às carnes. Em carnes, né? Que são um outro tipo de apresentação, conforme nós estamos vendo aqui, o produto in natura, né? Que deve ter a coloração normal que a carne deve apresentar, desse tom de avermelhado, né? Aquele tom de carne fresca, né? E está acondicionado. A maioria desses balcões, inclusive, ele tem um termômetro, né? E esse termômetro ele tem que estar marcando a temperatura ideal de acondicionamento
condicionamento de refrigeração, que varia de 2 a 6 graus. Ok, doutor Wilson, obrigada por sua participação. Todas as dicas dos fiscais agropecuários estão nessa cartilha e também estão no site do sindicato, que é o www.anfasindical.org.br. A campanha vai ser realizada hoje em 22 cidades brasileiras. Bom, e também aqui ao meu lado está o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan. Bom dia, doutor Geraldo. Os direitos do consumidor em relação aos produtos de consumo imediato ou perecíveis são os mesmos dos de consumo de bens duráveis? São os mesmos, com até uma proteção maior. Os produtos de consumo imediato, você tem um prazo de garantia, ou seja, para a substituição desse produto após a identificação, de 30 dias. E identificado, e se isso lhe causou algum tipo de acidente de consumo, você tem 5 anos para poder entrar na justiça. De modo geral, quais são os problemas hoje mais enfrentados pelo consumidor brasileiro? O problema mais enfrentado pelo consumidor brasileiro são vencimentos da mercadoria, que geralmente os estabelecimentos comerciais anunciam uma promoção. Essa promoção não fala da data do vencimento e o consumidor daquele produto, às vezes compra uma quantidade grande do produto e quando chega em casa que ele percebe que o vencimento é daí 1 a 2 dias. Agora, também falando de consumidor, o Senado estuda mudanças no Código de Defesa. É preciso essa atualização? A atualização é importantíssima. Ela é pontual, ou seja, não vai transformar o código num monstro. Ela vai abordar o comércio eletrônico, que é algo real no Brasil, e vai abordar o endividamento do consumidor. Então, nós estamos elevando o código a um patamar de legislação internacional. Ok, doutor Geraldo Tardan, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil.